Bom dia. Antes de mais, antes de me apresentar, eu gostava que vocês se apresentassem. Quem são e de onde vêm? Digam-me, por favor, um de vocês. Não é preciso? Ok. Peço desculpa. Gostava que se apresentassem, que me dissessem de onde é que vêm, para eu poder saber com quem estou a falar. Alguém toma a iniciativa e peça ao microfone para falar em nome de todos. Ou o professor. Ou o professor. Eu posso o microfone. Tenho que me ouvir. Não, mas é para gravar. Bom dia. Obrigado por nos receberem no Palácio. Nós somos da Escola de Ferreira do Alentejo. Especificamente temos aqui alunos do 11º e do 12º ano, com uma formação muito variada. A nossa escola é uma escola pequena e por isso as nossas turmas são mistas, no sentido em que temos alunos da parte das ciências e da parte das humanidades. E antes de virmos aqui, estivemos a ver fotografias do Alfredo Cunha em livros e em sites, e eles ficaram muito entusiasmados com a hipótese de vir aqui. Muito bem. A informação que me deu é muito importante para a conversa que eu vou ter com vocês, porque um dos grandes amigos da minha vida é de Ferreira do Alentejo. É o jornalista, o Luís Pedro Nunes, com quem eu tenho uma história. Mas eu vou voltar atrás, eu vou-me apresentar e depois essa história irá surgir. Eu sou um homem da Beira Alta, que tive uma vida, uma infância normal, como todos vocês. Sou da província, como se diz aqui em Lisboa. Vivi na província e tinha os meus sonhos, como vocês têm. Os sonhos são uma coisa que é o que nos faz viver e é o que nos faz ir mais além. Vocês vão ouvir aqui falar de fotografia. Eu toda a vida fui fotógrafo. Fui fotógrafo comercial, publicidade e, essencialmente, como o Rui disse, fui fotojornalista. E hoje, atualmente, sou fotógrafo freelancer, desenvolvo projetos editoriais, faço livros, exposições. Já não sou, eu costumo dizer que já não sou jornalista, mas isso não é verdade. Nós somos sempre jornalistas. E aquilo que eu fiz toda a minha vida foi fotografia para documentar situações. No início, para conseguir entrar nessa profissão, fiz fotografia comercial. Eu quero vos falar de outra coisa também muito importante para vocês, que é o futuro e a felicidade. Quero vos falar de felicidade. A minha geração foi uma geração que lutou por um ideal, pela liberdade. Eu vivi no tempo da ditadura. Mas vocês têm uma missão muito mais importante do que aquela que a minha geração teve, que é evitar que nós, no futuro, vivemos num mundo apocalíptico, que é como está o mundo atualmente. E isso só depende de vocês, porque o desejo e a vontade é o que nos move. Há uma coisa que é chamada a força da vontade, que eu gosto mais de chamar a força do desejo, que é o que desejamos para a vida, para nós, para os nossos cursos e para aquilo que, até para o amor, o que somos. E vou-vos dizer outra coisa também, que é assim, não acreditem em impossíveis, não há impossíveis. Na nossa cabeça, o não é aquilo que nos aproxima daquilo que é possível. Vocês estão aqui, são de Ferreira do Alentejo. Em Ferreira do Alentejo nasceu um grande jornalista, que é o Luís Pedro Nunes, que vocês veem no Eixo do Mal, e com quem eu já fiz grandes reportagens em todo o mundo, e de quem sou amigo, e que saiu de Ferreira do Alentejo. Um de vocês poderá ser Presidente da República, outro poderá ser mecânico, outro poderá ser... Mas o importante é que sigam o vosso sonho,
E nunca aceitem aquilo que eu chamo o negativismo. Não é o negacionismo, é o negativismo. As coisas... Quando eu comecei a minha profissão, disseram, não é possível, não sei o quê, os jornais não dão dinheiro. E foi possível. Eu fui fotógrafo de 2 presidentes da República, trabalhei nesta casa há muitos anos, fui fotógrafo do jornal do século Ilustrado, da vida mundial, fui fotógrafo de uma revista feminina chamada Modas e Verdades, que era uma revista muito popular em Portugal, fui fotógrafo da Lusa, da ANOP, fui fotógrafo da revista Focus, da Visão, fui fundador do Público, fui fundador da agência de imagens Global Imagens, que trabalhava para o grupo do Diário Notícias e Jornal Notícias. Mas fui sempre um rapaz da província que andou no Colégio São José em Mangualde e que não completou o 7º ano. Mas isso não me impossibilitou de seguir a minha vida e de fazer a minha vida. Se calhar eu, ao pé de vocês, serei um analfabeto funcional. Vocês têm mais formação que eu. Mas aquilo que eu sempre tive foi o desejo de ir mais longe. A força, quis sempre fazer outras coisas. E nunca aceitei o não. Ou melhor, eu aceitava o não. Aprendi a tornear o não. E isso é muito importante. Eu agora vou-vos mostrar, e para depois continuarmos a conversa. Não, mas antes disso vou-vos contar uma história de um jornalista de Ferreira do Alentejo. Aqui há uns anos eu estava a fazer uma reportagem sobre o fim do regime comunista na Roménia e, posteriormente, foram descobertos uns orfanatos onde, nesse regime, eram metidos os filhos dos opositores. E fui com esse jornalista de Ferreira do Alentejo. E fizemos a reportagem foi um sucesso, saiu no Público, esse jornalista ganhou um prémio, que é o Luís Pedro Nunes, e nós tivemos um grande acidente de automóvel. E, na altura, a imagem que eu tenho, quando acordei, é que estava sentado numa estrada e tinha o Luís Pedro Nunes a puxar-me. Eu parti o braço, parti a clavícula, tive várias lesões, e era um homem de Ferreira do Alentejo. Era isso que já temos um ponto de ligação. Se calhar vocês quererão todos sair de Ferreira do Alentejo, ou não, porque os tempos que vêm aí vão tornar terras como Ferreira do Alentejo em sítios fantásticos para viver. Eu vivi em Lisboa mais de 30 anos. Hoje vivo na província outra vez, onde nasci, vivo no Minho, nasci na Beiralda e hoje vivo no Minho. Mas vivo com mais qualidade do que quando vivia aqui. Porque é o seguinte, eu não sei o que é que vocês querem da vida, mas há uma coisa que eu sei, com certeza querem ser felizes. Mas vocês podem ser felizes, se quiserem. É uma questão de não aceitar os nãos, torneá-los, e eu não vos vou dizer que trabalhar é muito bom, trabalhar não sei o quê. Eu, quando era miúdo, também estava a trabalhar e era baldar ao trabalho e essas coisas. Mas há uma altura em que nós, e vocês vão sentir isso em breve, há uma altura em que nós temos um clique e seguimos a nossa vida. Uns vão para engenheiros, outros vão para agricultores, outros vão para... E a vida toma sentido. Na vossa idade, às vezes, nós temos pensamentos terríveis em que achamos que a vida não faz sentido e o que é que eu faço aqui, que chatice, não sei o quê, não pedi para nascer, aquelas coisas aqueles pensamentos que nós temos. Mas não, a vida é uma coisa fantástica e vocês vão perceber isso em breve.
Estão mesmo na altura de começarem a perceber isso. E que, eu vou-vos dar um exemplo, um bocado caricato, mas é um exemplo. Na questão dos namoros, na questão dos amores, vocês pensem sempre que 50% estão garantidos, que é a vossa parte. Só faltam os outros 50%. Não é? E isso torna tudo mais fácil. Bom, eu agora vou parar de falar, vou passar um filme de fotografias da minha vida que vão ser passadas aqui, fotografias que eu fiz ao longo do meu trabalho como fotojornalista, onde o importante é a imagem e é a verdade da imagem, porque é muito fácil fazer imagens. Há uma frase, aliás, de um fotógrafo muito famoso que é: todas as imagens são verdadeiras, nenhuma é a verdade total. Por conseguinte, elas são sempre feitas num determinado enquadramento. Depois, há outra coisa. A nossa profissão, fotojornalismo, dá-nos muitas saídas. Vocês podem ser... Não é o fotojornalismo, desculpem, era a fotografia. Nós, na fotografia, podemos fazer fotografia de produto, fazer fotografia de moda, fotografia científica. Nós vivemos num mundo rodeado de imagens. E podemos fazer, então, aquilo que eu chamo a arte mais nobre, que é, de facto, o fotojornalismo. E que, para nós, é aquilo que... Para mim, foi aquilo que me moveu a vida toda. Por isso eu pedia então agora para passarmos o filme, para apagarmos as luzes e que vocês vissem este filme. Vamos primeiro experimentar se vê bem, porque as televisões faz faltar luz. Vamos experimentar primeiro, senão depois apagamos. Não, mas eu não vou dizer nada durante a passagem do filme. Eu vou-me sentar aqui e ver o filme tranquilamente. É que é mais cómodo para ver e não há tanto reflexo.
filme ficou um bocadinho ampliado mais que o normal. Depois, o segundo, temos que ajustar a resolução. Mas, no essencial, as imagens foram perceptíveis e compreenderam-se bem. Como viram, estão aqui 50 anos de fotografias. Estas fotografias foram feitas num período de 50 anos. E, do ponto de vista técnico, elas têm uma unidade que vem desde aquilo que, não sei se vocês sabem, a fotografia antigamente chamava-se fotografia analógica, hoje é fotografia digital. No fundo é fotografia. É como os aviões. Antigamente havia os aviões a hélice, agora há os aviões a jato. Com a fotografia é basicamente o mesmo. O que interessa é o suporte e é o produto final, que é a fotografia. É aquilo que nós vemos. O facto de haver esta unidade estética e técnica é devido ao facto de eu ser filho e neto de fotógrafos e ter começado a minha profissão muito novo na fotografia comercial a ajudar o meu pai. Se eu era filho de um fotógrafo, logicamente iria ser fotógrafo. Antigamente as famílias tinham, os ricos eram, os filhos dos ricos seriam ricos, os filhos dos pobres seriam pobres, os filhos dos sapateiros seriam sapateiros, os filhos de... Portanto, a vida era um bocado assim. E esta lógica fez com que eu fosse fotógrafo desde miúdo. Eu lembro-me que tirei a minha primeira fotografia, tinha 7 anos. Fotografei os meus irmãos a ver a televisão, porque era a única televisão que havia na Terra, e nós juntávamos-nos no café para ver a televisão ao domingo à tarde. Víamos televisão ao domingo à tarde, imaginem. E eu aproveitei e fotografei os meus irmãos a ver a televisão. Eu teria 7, 8 anos. Foi a primeira vez que me lembro de pegar numa máquina fotográfica. Depois, nesse período até aos 15 anos, o que é que acontece? Eu estudava e trabalhava. Para mim, a fotografia significava trabalho aos fins de semana, nas férias, e era uma grande chatice. Eu cheguei aos 15 anos e decidi que não queria ser fotógrafo. Não vou ser fotógrafo, é um problema, e eu não vou ser fotógrafo. E decidi isso e comuniquei isso ao meu pai. O meu pai disse, pois, está bem, então se vais ver fotógrafo, vai à tua vida. Pronto, a coisa não foi bem assim. Depois houve ali umas dissidências e tal, e depois lá voltei a ser fotógrafo. Comecei a ter máquina fotográfica, e depois isso também me dava bastante popularidade junto dos meus amigos e das minhas amigas, e comecei a utilizar a máquina fotográfica como uma forma de sedução, até que fiz uma viagem à Suécia, com 19 anos, e vi a Suécia. Ora, eu saí de Portugal, vivia na Amadora, numa cintura industrial, numa zona de barracas, e de repente chego a Estocolmo e vejo uma cidade maravilhosa. Eu disse, mas afinal, o que é isto? A vida é isto, há outras coisas. E de repente comecei a tomar consciência política. E quando regressei, já queria ser jornalista, fotojornalista, já queria ser um dos fotógrafos que iam para o Vietnã, e comecei a colaborar com jornais, na Amadora, com o Jornal da Amadora, comecei a reunir portfólio e comecei a ir ao jornal O Século, mostrar o meu portfólio para ver se era admitido. Lá me admitiram, porque eu era um chato e quando eu quero uma coisa não largo. Vocês têm que perseguir sempre os vossos objetivos, porque senão, se não perseguir, ninguém vos vai dar nada. Vocês, como se costumava dizer, quem quer bolota, trepa. E é assim a vida. E fui entrando nos jornais, o Rui Ochoa, que falou aqui antes de mim, entrou também assim, começámos, e depois, às tantas, trabalhávamos, fazíamos coisas e tornámos-nos indispensáveis. Tínhamos uma ambição, que era ter aquela profissão, fazer aquilo e trabalhar. Trabalhar sempre, começar a viajar. Por conseguinte, o que é que eu vos quero dizer com isto? A vida
vai-vos levar para onde vocês têm que ir. Escusam de se preocupar muito. A questão é serem verdadeiros com vocês próprios, encararem-se a vocês próprios, com as vossas virtudes e com os vossos defeitos, e saberem aquilo que querem. Tentarem saber é difícil, porque acho que só a meio da vida mesmo é que eu soube aquilo que queria mesmo, porque queria sempre mais qualquer coisa, e hoje eu tenho quase 70 anos, ainda não tenho, mas vou ter em breve, e o que é que eu quero da vida? Eu neste momento quero ser feliz, quero aquilo que queria quando era jovem. E agora queria outra coisa, queria que vocês me fizessem perguntas, porque vocês devem ter, porque eu estou para aqui a debitar, e vocês devem ter coisas para perguntar. E eu gostaria de vos responder, porque há uma outra coisa que vos quero falar também, mas isso fica mais para o fim. Se alguém quiser fazer perguntas, eu respondo, terei o maior prazer em vos responder. Eu tenho filhas e tenho filhos um bocadinho mais velhos que vocês e por vezes aprendi a responder às minhas filhas, sempre. Ninguém tem perguntas? Acho que nós estamos sempre habituados a ver a arte como telas, música, e eu queria saber, pronto, já que é fotógrafo, se considera fotografia uma arte? Sim, essa é uma discussão de há muito tempo. Se a fotografia é uma arte. A fotografia é uma arte, mas não é uma arte agora, é uma arte desde sempre, desde que surgiu. As primeiras fotografias da história da fotografia são verdadeiras peças de arte que hoje valem fortunas incalculáveis. Posso-vos dizer que há fotografias que valem 1 milhão, 2 milhões de dólares, e antigas e novas. Por exemplo, já que essa pergunta tem uma particularidade interessante que leva-me à última fase da minha vida e da minha carreira. Eu hoje, aquilo que quero ser é um artista. Eu hoje vendo fotografias como forma de arte. Não estas fotografias, mas também, ultimamente tenho vendido muita fotografia para coleções. Estou representado na Coleção Nacional de Fotografia, estou representado no MoMA com uma fotografia em Nova Iorque, estou representado na Holanda, no Museu Nacional de Fotografia, e vou agora fazer uma grande exposição em Nice com o Manuel de Oliveira e a Helena Almeida. Manuel de Oliveira, o cineasta, no âmbito de uma cooperação Portugal-França, e vai haver uma grande exposição sobre a fotografia portuguesa, e eu estarei lá representado como artista, já não como fotojornalista, mas sim como artista, fotógrafo. Terei representado com 200 fotografias. É mesmo a maior exposição do Palácio das Artes em Nice. E esse caminho que eu hoje estou a trilhar, o que é que eu estou a fazer? Estou a transformar todo o meu trabalho da minha vida em peças de arte, em fotografias grandes, muito grandes, ou não, dependendo, e a vender. Por exemplo, curiosamente, há uns 2 meses, houve um colecionador que viveu no Porto e me quis comprar uma coleção das minhas fotografias do Porto. Eu vou editar, no dia 26, vou lançar um livro sobre o Porto, que se chama A Cidade das Pontes, e essas fotografias foram já vendidas para a Dinamarca como obras de arte, como fotografias de arte. Entretanto, a questão da arte é uma questão já muito antiga na fotografia, e é uma questão que não se põe, é uma questão que não
está ultrapassada, que hoje a fotografia é uma arte. Por exemplo, imagina uma fotografia do Lee Friedlander, que é um fotógrafo americano, ou do Robert Mapplethorpe, ou do Eugene Smith, são fotografias que valem $100.000, $200.000. São outra coisa já. Não é? Por exemplo, uma fotografia da Helena Almeida, eu nem sei a cotação, mas poderá valer 50, 60 mil euros. Ou mais, não é? Por exemplo, eu vendo as minhas fotografias, hoje, não vou dizer aqui o preço, mas já as vendo muito caras. Aliás, o próprio Rui Ochoa, também aqui este verão, estreou-se como artista na Sociedade Nacional de Belas Artes e vende as fotografias, Temos aqui o Sr. Presidente a chegar. Como é que está? Agora vou só interromper 5 minutos. Tem que ter a noção. Estão perante uma das grandes figuras, porventura a grande figura, está ali outra grande figura também, mas uma das grandes figuras, da fotografia portuguesa nos últimos 50 anos. Aliás, ele já vos falou das fotografias no 25 de Abril? Ainda não. Há de falar. Bom, iam de lhe perguntar como é que ele tirou aquelas fotografias. São fotografias icónicas, quer dizer, são simbólicas. Quando se pensa no 25 de Abril, pensa-se naquele jovem, muito jovem, que decidiu ir apanhar nos cantos de Lisboa, onde se passou o 25 de Abril, na altura passava-se tudo no centro de Lisboa, onde se passou a movimentação dos tanques, a aproximação ao Largo do Carmo, onde estava a liderança de poder de então, o confronto, não confronto, que acabou por não haver, entre militares, e tudo isso. O Salgueiro Maia, a entrada e a saída, o arrombar a porta, o portão do quartel da GNR para poder passar um Chaimite, que era um veículo blindado brutal. Ele não começou aí, já tinha começado, mas aí começou a ser muito conhecido. Mas não largou. Tudo o que se passou na política portuguesa passa pelas mãos dele. Ele tem favoritos, e bem, o presidente Mário Soares é um favorito, ele era íntimo presidente Mário Soares, e o presidente Mário Soares adorava. Não é verdade. Depois estamos muito bem também, é verdade. Bom. Mas acompanhou tudo o que se passou, tudo. E depois decidiu viajar. E fez reportagens espetaculares sobre dramas do mundo em vários continentes. E fez grandes exposições, aí, não só a preto e branco, mas a cores, embora a grande fotografia seja sempre a preto e branco. E agora está numa situação um pouco estranha, porque já é um consagrado, já tem um pé na eternidade, apesar de muito novo. Quer dizer, já ninguém discute. Ele é o top, já atingiu o top, mas ainda está vivo. Quer dizer, já é eterno e ainda está vivo. É uma situação um pouco difícil de ainda meter. Portanto, vocês que vêm da José Gomes Ferreira, de Ferreira do Alentejo, que é uma terra linda. Terra do Luís Pedro Nunes. Exatamente. Bom, vocês aproveitem bem, porque a ideia destes encontros é conhecerem ao vivo pessoas que se não podem perder. Alguns de vocês estão virados para a parte artística. A fotografia é hoje, há 40, 50 anos, 60 anos, uma disciplina, uma área artística tão importante quanto a pintura, quanto a escultura, quanto a tudo o resto, a arquitetura. Mas não era. Dizia-se, há os artistas, depois há os fotógrafos. Os fotógrafos são quais artistas? São para artistas. São proto-artistas, mas não são artistas. Hoje, grandes coleções de fotografia valem fortunas. Hoje, colecionar fotografia passou a ser um must, como dizem os anglo-saxónicos, quer dizer, uma coisa de facto muito importante. E ele foi dos que, em Portugal, havia outros no fim da monarquia, no começo da República,
Houve um ou outro fotógrafo e uma fotógrafa, Beatriz, durante a ditadura, Fotógrafo da Portugal. exatamente, que fotografou durante a ditadura a presença da República, mas verdadeiramente a transição para a democracia, com um espírito democrático, com uma visão democrática, em que ele fotografa os chamados políticos são todos vocês, somos todos nós, mas fotografava o povo. E fotografava as situações económicas e sociais e políticas vistas no terreno, e começou a fazê-lo há muito tempo. Portanto, agora, nas perguntas, perguntei-lhe tudo, espremam-no até ao tutano, que ele gosta, ele tem a estar assim sisudo e tal, mas gosta. Eu estou muito agradecido por ele ter vindo, é uma honra aqui para Belém. Ele conhece os cantos melhor do que eu, porque fotografou aqui onde quis. Eu logo no início, quando eu entrei, veio ali com o Rui, que é o fotógrafo aqui agora, eu ia dizer mais ou menos oficial, é mais do que oficial, porque já conhece também os cantos. E ele disse, não é aí, eu quero sentado ali. Eu disse, mas eu estava a pensar, não senhor, fica naquela cadeira. Pois fica na cadeira, ele é que mandava. Pois pôs-me a fazer uma fotografia com a matrícula do automóvel. Do Rolls-Royce. Do Rolls-Royce da Presidência da República, que está no bonito. Caramulo, não é? Bem bonito, está no Caramulo. No Museu do Caramulo, mas tem a mania louca de que eu vou passear no Rolls-Royce. Em tempos de guerra eu vou passear no Rolls-Royce, é uma ideia maluca. Não há ninguém, não há nenhum português que percebe, diz o homem, passou-se. Bom, só um fotógrafo que tem essas ideias, não pode ser. Bom, um grande aplauso para ele. Como vê, Sr. Presidente... eu não preciso disto. Como vê, Sr. Presidente, acerta sempre. Porque nós estávamos exatamente a falar na passagem da fotografia documental, fotojornalismo, para a situação da arte, que é o que eu estou atualmente a fazer. E estava-lhes a falar de uma coisa muito importante nos tempos que correm, que é a felicidade. É a felicidade e a busca do que queremos, ou seja, a irmos aos nossos sonhos. Eu vou voltar outra vez um bocadinho atrás, eu sou um bocado caótico na conversa, mas vou voltar um bocadinho atrás e vou-vos dizer, aquilo que eu fiz, essencialmente, foi fotografar o meu tempo. Na minha juventude, fotografei a zona industrial da Amadora, a cintura de barracas, a cintura da vida mais dura que vocês possam imaginar. Fotografei depois o cotidiano em Lisboa, como fotógrafo do Século Ilustrado e da revista Modas e Bordados, e de repente surgiu-me o 25 de Abril. E eu fiquei louco da vida e fotografei incessantemente, só sabia que tinha que fotografar. E fotografei, e até não poder mais. Acho que o dia 25 de Abril, para mim, acabou a 28. E sempre a fotografar, até à chegada do Dr. Mário Soares a Santa Apolónia. E, de facto, ficou aquilo que me marcou. Mas eu não considero, de forma nenhuma, a reportagem da minha vida o 25 de Abril. Eu considero o 25 de Abril o dia que fui mais feliz na minha vida. Foi um dia de êxtase e, para mim, é como se tivesse sido ontem. Mas a grande reportagem que eu fiz, pensada, elaborada e continuada, foi a descolonização. Foi uma coisa que me marcou. Eu assisti a várias independências e vou-vos contar uma história de uma coisa que me aconteceu em Moçambique. Eu assisti à independência de Moçambique, estive 2 meses em Moçambique, antes e depois da independência, e aconteceu-me uma coisa que ainda hoje me incomoda. Eu era de esquerda, anticolonialista, contra tudo que era política colonial, achava que a guerra colonial eu tinha ido longe demais, que tinha que terminar, e tinha ambições de ver o fim da guerra colonial e a democracia. E no dia da independência de Moçambique, ou melhor, na noite, no dia 25 de junho de 1975,
no estádio da Machava, há a cerimónia da independência, e durante a cerimónia da independência eu estava a fotografar, muito feliz, muito entusiasmado, e de repente a bandeira nacional começa a descer e a bandeira de Moçambique começa a subir. E eu comecei a ficar incomodado. É verdade, a palavra é, comecei a ficar incómodo. E então o que é que acontece? No espaço de um segundo, eu estava num país e no segundo a seguir eu estava noutro país, sem ter dado um passo. E a seguir, milhares de guerrilheiros da Frelimo começaram a disparar para o ar. E naquele momento eu tive uma espécie de uma epifania e digo assim, isto vai ser uma tragédia. E depois acompanhei a descolonização, vocês viram aqui algumas fotos da descolonização, que foram símbolos, fotos dos caixotes junto do Monumento dos Descobrimentos, as estátuas cortadas às fatias. E esse momento de Moçambique marcou-me, e quando começou a Guerra Civil, todas as notícias de Moçambique me incomodavam. Quando acabou a Guerra Civil, eu fui a Moçambique com um grande jornalista chamado César Camacho. Tivemos 3 meses, corremos Moçambique de uma ponta à outra, fotografámos o fim da Guerra Civil e aí eu fiquei mais tranquilo e assisti a outra cena exatamente no mesmo sítio, no estádio da Machava, uma cena que me comoveu e que tem uma ligação com a outra cena que eu vivi muitos anos antes, que é as Nações Unidas criaram uma missão chamada ONU-MOS, que foi para Moçambique, que até hoje foi considerada a missão em África mais bem-sucedida, porque na altura pacificou mesmo Moçambique e juntou a Renamo e a Frelimo. E assisti a uma coisa fantástica. Quando os soldados portugueses regressaram integrados nas Nações Unidas e entraram no estádio da Machava a desfilar, levantou-se tudo a aplaudir e dizer, estes são os nossos. Bom, e aquilo pôs-me em paz com a... Eu senti isso é uma coisa que eu resolvi sempre mal. E depois há outra coisa também que eu vos queria falar. Esta história é uma história que a mim me comove pelo princípio e pelo fim, e há uma coisa que eu vos queria falar. Eu não acredito no jornalismo cínico e imparcial. Não há imparcialidade e não há como não nos emocionarmos. Eu vivo neste momento um drama terrível, que é, eu tinha que estar na Ucrânia a fotografar, mas eu já não sou jornalista. Mas eu já sonhei com isso. Já sonhei que estava lá a fotografar. Porque nós, os jornalistas, somos aqueles que vão. São os que vão. Ah, é assim. Não, nós vamos lá. Eu fotografei, eu não gosto de começar as frases com eu, mas fotografei o fim do fascismo, o fim do colonialismo, o fim do comunismo na Roménia, com o vosso amigo de Ferreira do Alentejo, Luís Pedro Nunes, que é um grande jornalista. Corri o mundo com o Luís Pedro Nunes. Fomos a montes de sítios, montes de países, há mais de 30 países. Fizemos um livro que se chama Toda a Esperança do Mundo, para a mim, onde já está aquilo que está a acontecer agora, os refugiados aos milhares, porque ainda faltam refugiados climatéricos que vão vir do Bangladesh, porque o Bangladesh é um país que se está a afundar. Estive no Iraque várias vezes, estive no Afeganistão, vi gente morta e fico muito chocado quando ouço falar, com a leveza que se fala, morreram 40 pessoas, morreram 70 pessoas. Não, quando alguém estiver ao pé de um morto e vir um morto,
sabe que aquilo estão no caminho errado. A guerra é a coisa pior que existe. Não há solução. Por conseguinte, eu posso vos dizer uma coisa do fundo do meu coração, que é o seguinte. Eu tinha, já vos disse e vou-vos repetir, a nossa geração tinha uma missão que era a democracia, a liberdade. Vocês têm uma missão muito mais importante. São vocês e outros jovens como vocês que vão evitar que o mundo, porque eu sei que vão, se torne num sítio apocalíptico. Porque essa é a perspectiva. E outra coisa que vos queria falar é da guerra, das importâncias das guerras. Na Ucrânia há uma guerra. Mas em África, no Congo, morreram 5 milhões de pessoas. 5 milhões. No Iraque morreram milhões de pessoas. Só que agora é aqui, é conosco, vê-se, está aqui. E agora as pessoas pensam, isso chega cá. Não é? É essa a diferença. Mas ela já chegou a muitos pontos do mundo, a muitos sítios, e nós estávamos a jantar. E não ligávamos muito à coisa, porque assim era relativo. E é essa, de facto, o vosso desígnio e a vossa missão. Eu não tenho muito mais para vos dizer, porque acho que já esgotámos... Mas eles têm perguntas. Pois, têm mais acho que já esgotámos o tempo, mas queria-vos falar só de uma coisa. Está aqui uma máquina fotográfica que é o topo dos topos da tecnologia. Esta máquina fotográfica é feita e pensada em Portugal, em Famalicão, por portugueses, com estudantes da Universidade do Minho, com operários portugueses, com torneiros mecânicos, com óticos, jovens como vocês. E, no entanto, fazem a máquina mais cara da história da fotografia, custa 8 mil euros. E isto só para vos dizer que tudo é possível.